Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Como vocês podem perceber, o nosso cenário de história ainda está em clima junino, até porque amanhã, dia 24 de junho, será feriado, onde comemora-se o dia de São João. Como vocês sabem, é um tempo muito alegre, muito festivo, esse ano um pouco diferente, Festivo apenas em casa, ficando em casa, mas nós sabemos que é por uma boa razão, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula de história de hoje. Como vocês já sabem, nas nossas aulas anteriores, nós temos estudado a formação das primeiras cidades que existiram no mundo, E nós vimos que foram habitadas principalmente regiões onde se encontravam rios perto, que nós vimos ali a região do Egito e também da Mesopotâmia, Por conta daqueles três rios. No Egito, o rio Nilo. No caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí, ao longo do tempo, essas cidades foram se desenvolvendo, Foram se evoluindo e também foram surgindo novos ofícios, novas profissões. Mas o que nós vamos fazer na nossa aula de história hoje é uma comparação entre cidades, tá bom? Diferentes aqui no nosso livro. Então, tia Denise vai fazer juntamente com vocês a leitura dessas características para a gente comparar aí as cidades da antiguidade. Então, olha, pegue o seu livrinho, quinto ano, e já abra na página 52, tá certo? Pegue também o seu marca-texto para o que você for achando bem interessante, você já ir grifando, tá? E não deixe de acompanhar a leitura que nós vamos fazer a partir de agora. Começando. A cidade de Çatalhöyük. Então, as primeiras características que nós vamos ver de uma das cidades mais antigas do mundo é as características da cidade de Çatalhöyük, tá certo? Então, vamos começar. Os estudos arqueológicos realizados em Çatalhöyük, na Turquia, indicam que essa ocupação humana durou cerca de 1.400 anos. A população da cidade era composta de cerca de 8.000 habitantes, tá bom? Que hoje em dia não é uma quantidade muito grande, comparando com a quantidade de pessoas que nós temos nas cidades. Mas naquela época já era uma boa aglomeração. Que praticavam a agricultura, a criação de animais, além de atividades artesanais e comerciais. Então, aqui nós já percebemos, que eles tinham uma diversidade maior com relação às atividades. Nós temos aqui a agricultura, a criação de animais nessa cidade, o artesanato e até mesmo o comércio, tá certo? Um comércio ainda por meio de troca, Não por meio de moeda, de dinheiro, mas já existia ali, de fato, o comércio. Praticamente não havia ruas na cidade. As casas eram semelhantes, quase iguais, construídas de tijolos de barro, muito próximas umas das outras. O acesso a elas era feito pelo teto, bem diferente das nossas casas, com o auxílio de escadas. A cobertura das casas constituía a área pública da cidade, onde circulavam pessoas e mercadorias. Existiam santuários, mas não foram encontrados palácios e nem edifícios públicos, o que indica que não existia uma hierarquia social. Ou seja, o que indica aqui que ainda não existia uma organização política, tá bom? Observem aqui uma representação, página 52, uma representação da cidade de Çatal, Como a gente vê, tinha uma estrutura bem diferente das nossas cidades atuais. Por exemplo, quando ele disse aqui, o acesso às casas eram feitas pelo teto, Por meio de escadas. Então, aqui já se torna bem diferente, tá bom? Então, não esqueçam aqui as características dessa primeira cidade. Viviam da agricultura, do comércio, da criação de animais, não tinham uma organização política, ainda não tinha templos religiosos e etc. Vamos para as cidades do Egito Antigo. Olha, próximo textozinho aqui, todo mundo acompanha. Muitas cidades no Egito Antigo
se estabeleceram no vale do Rio Nilo, como nós também já vimos. E isso porque o Rio Nilo favorecia na questão da agricultura, né, porque aquelas margens eram bem férteis, e também no próprio abastecimento de água para toda a população. Então, a maioria das cidades ali do Egito, na antiguidade, eram bem próximas ao vale do Rio Nilo. Havia uma hierarquia econômica e social muito rígida, que determinava o tipo de moradia. Os trabalhadores usavam materiais frágeis, como tijolos de barro e fibras vegetais para construir suas casas, localizadas em vilas com ruas estreitas e muito próximas umas das outras. O faraó, para quem não sabe ainda, o faraó era o título que recebia o governante, ou seja, uma espécie de imperador, de rei que dominava aquela região, que dominava o Egito na época e que todos deviam obediência a ele. O faraó, os funcionários reais e os ricos viviam em lugares mais altos e em moradias de pedra perto dos centros do comércio e dos edifícios públicos. Existiam também templos, mastarbas e palácios. As mastarbas eram túmulos, viu? Então, pessoal, aqui nós já temos aí uma diferencinha. Na primeira cidade, Satal, não havia uma hierarquia social. As pessoas ainda não tinham uma organização política e eram consideradas como se fossem iguais. Já que nas cidades do Egito, já tinha um governante, que era o faraó, onde todas as pessoas deviam obedecer a ele, e também já era dividida as classes sociais, pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, e as últimas de todas, que eram os escravos. Tá? Então, eles já tinham uma organização política e uma organização de hierarquia, de classe social. Continuando na página 53. O espaço rural não estava separado do urbano, porque os campos de cultivo e as moradias ficavam próximas ao Rio Nilo, como tia Denise já disse para vocês. Boa parte da população trabalhava no campo, de onde vinham os alimentos e a matéria-prima necessários para a sobrevivência e a confecção de objetos. Então, nesse tempo aqui, não só nas cidades do Egito, mas também em outras cidades antigas, não havia bem essa divisão de campo e cidade como a gente tem hoje em dia, né? E principalmente aqui no Egito, porque todas as pessoas procuravam ficar o mais próximo possível das margens do Rio Nilo, para facilitar a questão da sobrevivência da agricultura e do abastecimento de água. Olhem isso aqui, ó, ruínas de uma das cidades, tá certo? E eram cidades ainda de forma bem desorganizada, ruas muito estreitas, casas mal construídas, né? Casas muito pequenas ainda, tá certo? Então, olha, qualquer coisa, se você ainda não compreendeu as diferenças, não deu para pegar tudo, faça novamente aí você sozinho, com o seu marca-texto, a leitura desse pequeno texto, tá certo? E hoje, tia Denise vai deixar para vocês esta atividade da página 53, número 1, 2 e 3. Apenas essas 3 questões para vocês responderem. Estão bem simples porque todas são relacionadas a este texto aqui, comparando a cidade de Satal e as cidades do Egito Antigo, tá bom? Então, responda a sua atividade, primeira, segunda e terceira questão, página 53, fotografe e mande novamente na plataforma para a tia Denise poder registrar sua presença, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje de História, espero que tenham compreendido. Bom feriado a todos, fiquem em casa e até a nossa próxima aula de História.